E aí, pessoal, estamos aqui para mais um exercício sobre diagrama de corpo livre, ok? Ele deu para a gente a situação aqui com a viga, deu o peso, eu vou passar para vocês. A gente tem as medidas. Olha aqui agora, interessante, que ele passou a espessura da viga. E quando ele passa a espessura da viga, que no caso 0,2 metros, na hora que você for fazer o momento, você precisa considerar tanto o eixo Y quanto o eixo X em função do ponto que você escolheu, tá bom? Eu vou mostrar para vocês já, não é complicado fazer isso, tá bom? Vamos lá então. Está aqui na situação, as medidas estão todas aqui, e ele deu para a gente a massa desse peso, que é 2 megagramas. Tá joia? Então já vamos começar então. 2 megagramas não é a mesma coisa que 2.000 gramas? 2.000 gramas? Beleza, então. 2.000 quilogramas. Desculpa. Quilogramas. Então, como é que eu descubro essa força aqui? Então, minha força ela vai ser igual a quem? A 2.000 vezes a gravidade, né? 9,81. Tá bom? Isso aqui é a definição de força. Ó. É a massa vezes a aceleração. Tá bom? A aceleração é 9,81. Por isso que eu estou usando aqui. Então, já sei que a força do meu peso ali ela vai valer 19.620 newtons. Pô, legal. E agora, o que mais que eu preciso fazer? Vamos redesenhar isso aqui da seguinte maneira. Eu tenho o peso aqui que eu achei, sai daqui, vem para cá, de 19.620 newtons. Aqui, eu vou ter uma força aqui, ó, que vai ser o meu FAB, tá ok? E aqui agora apareceu uma situação um pouquinho diferente para a gente aqui, mas eu acho que eu já fiz nos outros vídeos meus. Aqui, ó, essa parte de baixo vale 4, que é essa medida aqui, ó. Essa altura aqui vale 3, que é essa medida aqui. E por consequência, o comprimento desse cabo aqui vai valer 5 metros, tá bom? Que é o triângulo básico que a gente tem. E aqui agora, no ponto C aqui, ó, olha só. A gente vai ter que imaginar a nossa força. Pensa bem. Eu vou imaginar uma força para o lado de cá, sendo um C para cá, um CY aqui, e vou imaginar um CX aqui, ó. Ué, um CX para cá. Então esse aqui ficou sendo o meu CX. Eu tive que escolher o sentido que eu quero. Depois, lá no final, se o resultado do CY, então do CX é negativo, é só eu inverter o lado. Eu escolhi que ele está indo para a direita o CX e está indo para cima o meu CY. Tá bom? E agora, que passo que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que aplicar o momento aqui. E aí, a gente escolhe um ponto estratégico. Aqui eu vou escolher o ponto C, ó, bem no meio aqui. Ó. No caso, seria aqui. Ó. E vou aplicar o meu momento aqui. Mas só que agora, a gente tem a espessura da viga, que vale 0,2. Lembra que eu falei no começo? Então vamos lá então. Então a somatória do momento em C tem que dar zero. Então eu vou ter zero, que vai ser igual a quem? Vamos lá, primeira força, correndo a viga aqui, primeira força que eu acho. Eu tenho o meu FAB. Então eu vou pegar. Só que o FAB está fazendo ela rodar no sentido anti-horário, então ele é positivo. Então eu vou ter FAB. Agora, em vez de trabalhar com um ângulo, vamos fazer esse macetinho aqui. Olha só. Eu vou querer a força que está perpendicular, que vai formar um ângulo de 90 graus com a barra. Então, olha só o que eu faço. Em função desse ângulo aqui, eu vou pegar o 3 e vou dividir por 5. Então, vai ficar 3 dividido por 5. Seria a mesma coisa se a gente descobrisse o ângulo aqui e achasse o seno e o cosseno, entendeu? Beleza. Mas só que além dele, se eu estou fazendo aqui, ó, vou decompor essas duas forças aqui, ó. Se a gente fosse decompor aqui, ó, eu tenho uma força para cá, e se a gente decompor aqui, ó, eu vou ter uma outra força para cá, não tem? Então, essa primeira aqui é a que a gente considerou, beleza? Vezes a distância. Quanto é essa distância? Daqui até nesse ponto aqui, ó. Daqui até aqui, ó.
A gente tem, está lá em cima, é 4 metros. Então, vezes 4. E agora eu tenho mais essa outra força aqui, ó, que vai ser o meu FA mais, porque também está rodando no sentido horário, que vai ser meu FAB. Só que agora, eu vou querer quem agora? Agora eu não vou querer desse ângulo aqui, então eu vou dividir o 4, eu vou dividir por 5. Isso aqui é uma maneira diferente, é um pouquinho diferente, mas é bem fácil e ajuda bem mais do que ficar achando o ângulo. E agora, qual que é essa distância aqui? Ó? Eu não estou com o ponto meu aqui, eu não quero saber essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ó. Só que ele deu pra gente aqui, ó, é o 0,2, então, vezes 0,2, beleza? E agora, qual outra força que eu tenho? Continuando aqui, eu seguindo aqui, eu vou achar esse 19 aqui que a gente achou. Só que vai fazer a vida rodar no sentido horário, então ele vai ser negativo. Então vai ser menos, eu vou continuar aqui embaixo. Vai dar 19.620 vezes a distância. Qual que é a distância total? Tá aqui, ó, 5 metros. Ele passou pra gente. Então, a gente vai ter 5 metros. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa dar um jeito de isolar o FA e o FB. Fazendo isso, a gente vai já descobrir o valor dessa força. Depois é só fazer somatória. No eixo X, no eixo Y, a gente vai ter. Então, continuando aqui, a gente vai ter que o zero é igual FAB. Se a gente fizer aqui 3 dividido por 5 vezes 4, a gente vai ter 2,4 mais o FB. Se a gente fizer 4 dividido por 5 vezes 0,2, a gente vai achar 0,16. Menos, continuar aqui, 19.620 vezes 5, a gente vai ter 98.100. Beleza? O que eu preciso fazer agora? Esse cara aqui é negativo, vou jogar para o lado de lá do sinal. E aí eu já posso somar também aqui, ó, esses dois aqui, ó, eu vou somar um com o outro. Então eu vou somar aqui, ó, o 2,4 mais 0,16. Então eu vou ficar com 2,56 FAB, que vai ser igual a 98.100. Então o meu FAB ele vai ser igual a 98.100 dividido por 2,56. Então o meu FAB ele vai valer 38.320,31 newtons. Pô, bem legal. Eu tendo esses valores aqui, o que eu já posso fazer? Eu já posso imaginar isso aqui, ó. Eu tenho a minha vida normal. Para cá, eu já sei que eu tenho aquele valor de 19.620. Aqui, eu sei que eu tenho esse valor tá, de 38.320,31 newtons. Aqui, só representando o nosso triângulo. Aqui eu sei que eu tenho 4, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 5. É a mesma coisa que eu fiz lá em cima, eu já mostrei de onde veio esse triângulo. E aqui a gente não adotou isso aqui, ó. A gente considerou que o nosso CY é para cima e considerou que o nosso CX está indo no sentido positivo do plano cartesiano. Agora, o que a gente precisa fazer? Vamos fazer a somatória das forças agora. Vamos lá, então. Então, vamos fazer a somatória das forças em x tem que dar zero, tá bom? Então, tudo que está indo para o lado positivo do eixo x é positivo. Então, eu vou ter o meu CX positivo. Aí, agora eu tenho aqui esse cabo que está indo no sentido negativo. Então, eu vou ter menos 38.320,31. Agora aqui, ó, macetinho. Não é esse ângulo que eu quero? Então, eu vou fazer o 4 dividido por 5. De quem? De 4 dividido por 5. Tudo isso tem que dar zero. Então, eu só vou isolar agora o meu CX aqui.
beleza? Então eu vou ter que o meu CX, ele vai ser igual a 30.656,25 newtons. Então, e ele deu positivo. Então quer dizer que esse sentido aqui que a gente adotou, ele está correto. Beleza? Se desse negativo, ia ter que inverter. Mas isso quer dizer que esse sentido que foi adotado inicialmente aqui, ó, ele está correto. Então quer dizer que a minha força CX, ela flui para lá. Vamos fazer agora a nossa somatória das forças em Y. Tem que dar zero. Tudo que está para cima eu vou considerar positivo. Que está para baixo, negativo. Então aqui ó, o nosso CY, ele está para cima, então ele é positivo. Então eu tenho CY mais o meu FAB, que é o valor que a gente descobriu aqui, ó, ele está para cima também, então ele vai ser positivo. Então vai ser 38.320,31. Mas só que eu quero só a parte dele aqui, ó. Não é desse ângulo aqui, ó. Eu quero só a parte dele, que se eu fosse decompor ele, ó, aqui, ó, eu ia querer somente essa parte aqui, ó. A parte que está voltada para o eixo X, para mim não me interessa. Se eu decompor ele aqui, como é que eu faço? Eu tendo esse triângulo aqui, eu vou fazer 3 dividido por 5. Então vai ser 3 dividido por 5. Beleza? E agora esse 19.620, ele está para baixo, então é negativo. Menos 19.620. Tudo isso tem que ser igual a zero. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso isolar o meu y, o meu CY aqui. Só eu jogar todo mundo para lá e tirar. Então isso aqui vai me dar que o meu CY, ele é igual, vai dar um valor negativo menos 3.372,18 newton. Beleza? Aí lembra que eu falei? Esse sinal negativo aqui, ele indica o que pra gente? Ó? Esse sinal negativo aqui, ó. Ele apenas indica que esse sentido que a gente adotou para cima aqui, ó, esse sentido está errado. Tá joia? Esse sentido aqui está errado. Na verdade, essa força aqui, ó, ela é para baixo. Tá ok? Então aqui está o nosso CY, fazendo uma força para baixo aqui. Eu coloquei esse valor para cima de propósito, para vocês poderem perceber. Só pela análise a gente já podia perceber, ó. Se eu tenho aqui ó, uma força aqui para cima aqui eu tenho uma para baixo, consequentemente eu tenho que ter uma outra para baixo aqui também, porque senão isso aqui ia começar a rodar. E não é a ideia que a gente quer, tá ok? Valeu, um abraço.